Olá, hoje nós vamos falar sobre os 4 tipos de questões que você pode e deve treinar para acertar questões do Enem. E esse conceito é extremamente importante porque ele basicamente tira a maioria das dúvidas que você pode ter em relação a exercícios. Será se eu estou fazendo exercícios demais? Será se eu estou fazendo exercícios de menos? Eu posso estudar fazendo os exercícios e, de acordo com o que eu errar, eu responder questões da teoria. Inclusive, aqui até cabe uma oportunidade para você escrever um comentário sobre alguma dúvida que você possui relacionada a exercícios. Eu posso estudar somente por exercício, de acordo com o que eu erro eu vejo na teoria, quantos exercícios eu posso fazer a mais ou a menos, enfim, qualquer pergunta que surgir, deixa aqui um comentário porque nós vamos usar isso para poder gravar os próximos vídeos durante essa semana, porque eu quero deixar bem claro qualquer dúvida que possa ter relacionado a essa temática de exercícios. Então vamos lá. Primeiro você precisa entender que existem 4 tipos de questões principais que você, se cair na prova, você precisa acertar. O primeiro tipo de questão é aquela que é Ctrl+C, Ctrl+V da teoria. Vou te dar um exemplo. São aquelas questões que você pega um conceito da teoria e replica lá em alguma questão. Você vê, por exemplo, na teoria lá de biologia, que você só recebe DNA mitocondrial da mãe. E aí a pessoa pode fazer várias alternativas relacionadas com isso. O DNA mitocondrial é proveniente do pai, falso. É proveniente da mãe, verdadeiro. Ele é metade do pai, metade da mãe, falso. Ele é majoritariamente do pai, falso, entendeu? Então, ele pode fazer várias afirmações sobre um conceito e que você acertou essa questão simplesmente porque você viu na teoria, você fez várias revisões ao longo do ano para poder lembrar, e aí você simplesmente chegou na questão e marcou o que é certo e o que é falso. Então, esse é o tipo de questão. Existem várias questões que podem ser assim, cegueira noturna, carência de vitamina A, beriberi, carência de vitamina B1, ou seja, são várias questões que elas são a cópia do que você viu na teoria. Você estuda aquilo, revisa várias vezes, chega na prova certa. Então esse é o primeiro tipo de questão, você precisa saber categorizar. O segundo tipo é basicamente a mesma coisa, só que voltada para cálculos. É alguma teoria relacionada a algum tipo de fórmula, por exemplo. Eu te digo lá, você chega na teoria e aprende que você possui alguma fórmula que é do tipo força igual a massa vezes a aceleração. Então existem várias perguntas que são simplesmente você aplicar alguma fórmula que você estudou. Por exemplo, eu posso fazer várias questões aqui em que eu falo 2 dessas variáveis e peço uma terceira. Uma questão que eu te digo a força, te digo a massa e peço a aceleração. Eu te digo a força, te digo a aceleração e te peço a massa. Eu te digo a massa e a aceleração e te peço a força. Então são questões que é simplesmente copiar e colar um conceito que você aprendeu na teoria. Você não precisa fazer nenhuma aplicação, você não precisa desenhar nenhum vetor muito complexo, é algo realmente que você, eu sei a teoria, então eu sei responder essa questão. É uma questão, por exemplo, que pede para você calcular um Bhaskara. Se você sabe a fórmula do Bhaskara, se você sabe calcular o x do vértice, o y do vértice, você simplesmente vai lá, escreve os dados, faz as contas e chega na resposta. Esse é um segundo tipo de questão que você simplesmente copia e cola e você consegue acertar. O terceiro tipo de questão é aquele tipo que você aprende com um modelo de resolução. Você vê um modelo de questão daquele assunto e com isso você aprende. Vou te dizer alguns exemplos aqui. Imagina que você tem aquela questão lá do ônibus, não sei se você já viu, que tem uma bolinha pendurada no teto. E aí o ônibus ele acelera com uma aceleração constante. Isso vai fazer com que a bolinha fique inclinada, né? Porque ela está sendo puxada aqui por esse fio. E aí pergunta, de acordo com essa inclinação aqui desse ângulo que a bolinha faz, qual é a aceleração do ônibus? E aí isso aí é um modelo de questão, porque já caíram algumas vezes esse tipo de questão, onde você tem que fazer a decomposição de vetores e chegar lá que a aceleração igual a tangente de alfa vezes a gravidade. Por que isso é um modelo de questão? Porque, primeiro, mesmo você vendo a teoria, você pode não acertar essa questão de primeira, porque ela não é uma cópia de você só pegar a fórmula e jogar. Não, você vai ter que desenvolver um raciocínio. Por exemplo, nessa questão, você só precisa de 2 conceitos. O conceito de decomposição de vetores e você saber que força igual a massa vezes a aceleração. Porém, mesmo você sabendo esses 2 conceitos, você estudando isso aí na teoria, não é algo 100% na cara. Não é algo com 100% de certeza de que, se você nunca respondeu essa questão parecida, que você consiga acertar, porque você precisa identificar os vetores, você precisa saber como que você vai decompor, você precisa saber o que você vai igualar para poder chegar na solução que é essa que nós falamos, a aceleração igual a tangente de alfa vezes gravidade. E o segundo ponto, por ela ser uma questão modelo, é porque ela é uma questão que normalmente cai. Se você joga na internet, sei lá, 100 questões aleatórias desse assunto, existe uma grande probabilidade de você encontrar essa questão umas 2, 3 vezes, ou então aplicando algum conceito similar em uma outra questão que cobre isso e mais alguma coisa. E esse tipo de questão,
por ela não ser tão óbvia, tão na cara, quando você vê a teoria, não necessariamente você acerta. Se você acertou de primeira, sensacional. Agora, se você não acertou, tudo bem, é normal errar esse tipo de questão. O importante é você aprender aquele modelo, aprender o passo a passo, como é que ele vai decompor os vetores, como é que ele vai chegar naquela solução, porque aí se cai numa questão futura, você vai lá e acerta. Por exemplo, hoje chega lá e ele pede uma questão dessa, do ônibus. Fala lá que o ângulo é de 45 graus. Opa, tangente 45 é igual a 1. Então eu sei que se a gravidade é 10, o ônibus está uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Perceba que eu acertei essa questão porque eu já sabia a ideia, eu já sabia na verdade até que a fórmula é a aceleração igual a g tangente de alfa, só substituí os valores e cheguei na solução. Também um outro exemplo de modelo de questão de física, por exemplo, Globo da Morte. Globo da Morte, eu tenho certeza que qualquer livro que você utilizar, qualquer material que você utilizar, quando chegar nesse assunto, ele vai colocar esse exemplo do Globo da Morte, em que você precisa calcular a velocidade mínima que uma moto precisa possuir para poder fazer o looping no globo da morte. E você faz uma série de equações que você desenvolve e chega na solução lá que velocidade mínima é igual a raiz quadrada de gravidade vezes o raio. Então, você sabendo a teoria daquele conceito, talvez você possa não conseguir chegar naquela solução. Talvez até você consiga. Isso aí é muito relativo. Mas independente de conseguir ou não, depois que você aprende esse modelo, pronto, não interessa. Se cair uma questão de globo da morte lá do Enem, é uma questão que você deve acertar, porque é uma questão que eu tenho certeza que vai ter no seu material. É um modelo que com certeza você treinou e é só você chegar na solução lá e replicar. Inclusive, vai ter como saber até a fórmula, que é a raiz quadrada de gravidade vezes o raio. Ele vai te dizer lá que o raio é 10, então gravidade 10, raio 10, 100, raiz quadrada é 10, velocidade mínima é 10 metros por segundo. Ou então, se for para km por hora, 36 km por hora. Pronto, morreu. E o quarto tipo de questão são questões que cobram conceitos que não necessariamente você encontra na teoria. Por exemplo, você estudou todos os conceitos lá de vitaminas. Como é que normalmente a teoria é apresentada nesse assunto? Ele fala a vitamina e a doença relacionada. Vitamina A, cegueira noturna. Vitamina B1, beriberi. E assim por diante. Pode surgir alguma questão que fale o seguinte, que inclusive eu me deparei com essa questão quando eu estava estudando esse assunto. Ele pergunta por que o ferro do feijão é menos absorvido do que o ferro da carne. E uma segunda pergunta, letra B, por que quando você come laranja com o feijão, você melhora a absorção de ferro? E aí essa é uma questão que ela traz um conceito novo. Mesmo que você tenha visto toda a teoria, tudo bonitinho, não necessariamente você consegue acertar. Porque primeiro, você precisa saber quais são as vitaminas que são antioxidantes, que combatem radicais livres, são as vitaminas A, C e E. Isso também pode estar lá na sua teoria, mesmo que de forma bem discreta, mas você tem como saber isso aí na teoria. Só que mesmo você sabendo isso, você talvez não consiga correlacionar com esse problema. E a solução é a seguinte: o nosso corpo absorve melhor o ferro 2+, do que o ferro 3+. E o ferro da carne é o ferro 2+, e o do feijão é o 3+. Por isso que o ferro da carne é melhor absorvido, porque ele é do tipo 2+. Letra A, respondida. Letra B, por que quando eu como laranja com feijão eu melhoro a absorção? Quando ele faz alguma pergunta relacionada com laranja, geralmente ele vai estar cobrando algum conceito relacionado com vitamina C. A vitamina C, ela é um antioxidante, ela combate radicais livres. Antioxidante, diminui a oxidação. Então, ela pega o ferro 3+ do feijão, diminui a oxidação e transforma em ferro 2+. E o ferro 2+ é melhor absorvido pelo corpo. Então, você comer laranja com feijão, você melhora a sua absorção de ferro. Você vai absorver uma maior porcentagem de ferro daquilo que você ingeriu, porque o ferro 3+ vai virar ferro 2+. Esse é um tipo de questão que não é uma questão modelo, porque não é uma questão que cai repetitivamente, só que ela traz um conceito novo que, se você tivesse apenas visto a teoria e não tivesse deparado com essa questão, você talvez poderia ver essa questão no futuro. Pode cair essa questão, por exemplo, no Enem, e se você nunca respondeu ela antes, existe uma maior probabilidade de você errar. Da mesma forma que, se você se depara com ela hoje, você pode aprender. E agora você pode responder várias questões relacionadas com o Enem sobre esse assunto. Por exemplo, saber que o ferro 2+ é melhor absorvido que o ferro 3+, que o ferro da carne é melhor absorvido que o do feijão, que a vitamina C combate radicais livres, que ela é um antioxidante, então ela diminui a oxidação, pode ser utilizada para melhorar a absorção de ferro de alguma pessoa. Então existem vários fatores aí que você aprende, vários conceitos que você aprende que pode responder diversas questões futuras. Essa é a ideia de uma questão que eu chamo de questão-chave. Por que eu chamo esse nome? É porque eu não sei que nome que eu deveria colocar e é só um termo que eu utilizo para poder facilitar a minha comunicação com as pessoas que eu acompanho na mentoria. Então eu chamei de questão-chave, eu não sei que nome, mas é basicamente isso. Não é uma questão modelo. Por que não é questão modelo? Porque não é aquela questão que você encontra várias e várias vezes. Geralmente questões modelo são questões de cálculo, porque aí você tem um passo a passo para responder e você faz várias vezes. A questão-chave é uma questão que ela apresenta um conceito teórico novo para você,
que muito provavelmente você não tem essa informação na teoria. Ou seja, ela é como se fosse uma teoria extra que você aprende com essa questão. É o exemplo dessa questão que eu acabei de falar. Vários conceitos extras que você aprende que você não vai ter lá na teoria de vitaminas, que vai falar basicamente qual a vitamina é essa doença e alguns conceitos extras como A, C e E são antioxidantes e algumas informações ali que estão relacionadas com isso, mas nada muito mais do que esses conceitos. Então esses são os 4 tipos de exercícios que você basicamente treina. Toda questão que você responde, você pode, de certa forma, categorizar em uma desses 4 tipos. E é muito importante você saber isso, porque quando você responde uma lista de exercícios, basicamente você está buscando treinar algum desses 4 tipos de questões, ou então mais de um deles. E isso responde muitas dúvidas que podem surgir, do tipo, quantos exercícios eu devo fazer mais? O que eu devo treinar? Porque dependendo do nível que você se encontra, você sabe qual questão que vai agregar informação para você e qual que não vai. Porque não necessariamente fazer mais exercícios significa que você vai melhorar o seu resultado. Por exemplo, questões do grupo 1 e 2, elas servem para quê? Para fixar a teoria, porque elas não vão te trazer nenhuma informação nova. Serve, por exemplo, para aquela pessoa que nunca viu função de segundo grau na vida. Então ela tem dificuldade ainda para poder lembrar daquela fórmula de Bhaskara, que não é uma fórmula fácil. Ela fica fácil porque a gente faz várias vezes ao longo da vida e aí acaba se tornando uma fórmula fácil. Mas a princípio é uma fórmula difícil para decorar. Você tem que calcular um delta, enfim. É um cálculo que é grande, não é simples de fazer. E aí o fato de você responder várias questões, que é simplesmente você calcular o delta e fazer o Bhaskara, calcular o delta, fazer o Bhaskara, você faz isso 5, 10 vezes, 20 vezes, isso ajuda na fixação. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou vendo função de segundo grau pela primeira vez, fazer umas 20 questões que pedem aplicação direta de uma fórmula na teoria vai ser interessante para mim. Agora, se eu já domino muito bem as fórmulas, eu ficar fazendo 20 questões desse tipo não vai agregar informação nenhuma para mim. Perceba dessa forma que você tem que ter um porquê de fazer uma lista de exercícios. Por que você está treinando essas questões? O que elas te agregam? Porque se você, por exemplo, já está nessa categoria que você já sabe muito bem as fórmulas, já estão bem fixas, e você responde uma lista que são cheias de questões de grupo 1 e grupo 2, você só está perdendo tempo. Se você responde uma lista que você já sabe aqueles modelos de questões, você basicamente só está perdendo tempo, porque você está repetindo algo que você já sabe. Eu não preciso, por exemplo, hoje ficar fazendo mais aquela questão modelo do sanduíche para saber se eu estou fixando. Eu tenho certeza que eu sei ela. Aquela questão, se eu vendo um sanduíche a R$10, eu vendo 100 unidades. A cada R$1 que eu aumento, eu vendo 10 unidades a menos. Calcule o faturamento máximo, calcule qual o preço que eu tenho que ter para ter o faturamento máximo. Enfim, diversas questões assim. Eu já treinei várias vezes aquilo, eu sei que se cair na prova eu vou acertar, não tem por que eu ficar fazendo 5, 10 questões desse assunto, eu vou estar só perdendo tempo porque eu sei que essa informação não vai me agregar mais em nada. Então essa seleção você só consegue quando você sabe categorizar os exercícios dessa forma. Por isso agora eu quero que você deixe alguma dúvida que você possui relacionada ao exercício. O próximo vídeo que eu vou trazer vai ser falando por que eu não gosto daquele tipo de estudo em que você pega uma lista de exercícios, ou então pega um simulado, responde e de acordo com o que você erra, você estuda. Eu acho que existem várias lacunas que você pode criar no seu estudo quando você faz isso dessa forma e eu vou explicar isso no próximo vídeo, mas eu também vou querer outras sugestões para que a gente possa continuar conversando e esclarecer de uma vez qualquer dúvida que você pode ter relacionados a exercícios. E aí, gostou do que conversamos hoje? Então não esqueça de deixar um comentário falando como isso pode ter te ajudado na tua preparação e também deixar aqui um comentário sobre que conteúdos você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Eu vou ler todos os comentários e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.